Olha, eu coloquei o meu apartamento à venda aqui em Balneário Camboriú. E aconteceu o seguinte: eu coloquei em algumas imobiliárias, coloquei em uma imobiliária próxima aqui do meu apartamento, numa rua próxima. Exatamente porque a gente percebe que as pessoas geralmente elas compram ou elas buscam imóveis próximas à região que elas já conhecem, que elas já estão acostumadas. Então eu escolhi uma imobiliária próxima e deixei meu apartamento para vender. O que acontece é que eu tenho sido vítima aí, já há muitos anos, de um determinado cidadão que é muito esperto e ele montou uma equipe que eu chamo de máfia, que dá nome aqui a esse canal, e que eles têm hackers, eles têm pessoas que são de confiança deles e que convencem outras pessoas e compram outras pessoas, muita corrupção. E eles vão conseguindo, então, atingir os objetivos que eles desejam. No meu caso aqui, desse apartamento, que é o caso que eu vou contar hoje, aconteceu o seguinte. Eu fui procurado, então, por uma corretora dessa imobiliária que disse que tinha um cliente que iria visitar o apartamento no sábado, na parte da tarde, e ele vinha de outro estado, ele vinha do Paraná. E ele era, então, um fazendeiro de gado, quer dizer, uma pessoa com uma situação boa, é o que a gente imagina, não? Uma situação financeira boa. Tanto que tem condição de adquirir um imóvel aqui em Balneário Camboriú, um imóvel bom. O meu imóvel não é dos mais caros da cidade, mas é um imóvel bom, um imóvel bem conceituado. Então, ficou marcado, ficou combinado para sábado à tarde. Só que aconteceram muitas coisas nessa visita que são estranhas, né? que causam espécie, que causam estranhamento. Então, por exemplo, uma delas, vieram acompanhando então os clientes duas corretoras dessa imobiliária. Mas isso é estranho. Geralmente vem duas corretoras ou dois corretores quando é uma parceria. Quando uma imobiliária possui um imóvel à venda e outra imobiliária possui o cliente para aquele imóvel. Então eles fecham uma parceria e vem um corretor de cada imobiliária. Mas aqui não, o imóvel estava nessa imobiliária e vieram dois corretores da mesma imobiliária. Quer dizer, o corretor, ou no caso, a corretora que captou o cliente, ela chamou uma outra corretora para ser parceira dela nesse negócio, uma outra corretora da mesma imobiliária, sendo que ela já tinha o imóvel e já tinha o cliente. Ela não precisava chamar uma outra corretora. Eu questionei esse fato e ela disse posteriormente que é porque ela não tinha muita experiência, já que ela era da parte de apartamentos na planta. Eu não sei nem se a imobiliária tem essa divisão de imóveis na planta e corretores especializados em imóveis na planta. Então eu achei isso meio estranho. Eu questionei a outra corretora então, e a outra corretora disse que já tinha negociado apartamentos aqui no prédio. Eu perguntei qual e ela não soube dizer. Ela disse, falou um, falou outro, e os três que ela falou não estiveram em negociação. Bom, passado esse fato, quando eles chegaram, eu percebi, parou do outro lado da rua, essa pessoa que seria então o tal fazendeiro. Só que o carro que ele veio, que supostamente ele veio então do Paraná para Santa Catarina, uma viagem que pode ser longa, era um carro que não era um carro de luxo, não era um carro sofisticado, era um carro muito simples, um carro que dava a entender que não é uma pessoa numa situação financeira boa, né? Bom, entraram então no meu apartamento, adentraram o meu imóvel, esse cidadão e mais duas mulheres, uma que supostamente seria a mãe dele, me foi apresentado dessa forma, e a outra que seria supostamente então a sua companheira ou a sua esposa, não sei. E o que acontece? Essa senhora, ela seria, então o imóvel seria para ela. No entanto, ela não falou uma única palavra durante toda a visita. Pode ser que ela não fale, que ela seja uma pessoa que não fala por qualquer razão, né? Uma razão física, uma razão psicológica, ela pode não falar. Mas nesse caso, sendo que o apartamento era para ela, eu acho que eles teriam se comunicado com ela, eles teriam uma forma de se comunicar com ela, ainda que ela não falasse, talvez por sinais. No entanto, ninguém se comunicou com ela. Um outro fato que causa estranhamento é que eles estavam acompanhados de duas crianças, um menino e uma menina.
assim de uma idade, talvez uns 5 anos de idade, 6 anos, alguma coisa assim, 4 anos, de 4 a 6 anos, digamos. E essas crianças, elas não se pareciam fisicamente com eles, o que também pode ter explicação. As crianças podem ser adotadas, ou elas poderiam ser filhas apenas de um deles, de um relacionamento anterior. E essas coisas, de qualquer forma, são coisas particulares que concernem apenas as próprias pessoas, né? Mas o que realmente me chamou a atenção é que as crianças estavam extremamente apáticas, porque crianças dessa idade, elas correm para um lado, elas correm para o outro, elas gritam, elas falam alto, e aí os pais vão atrás falando, não mexe aí, não mexe nisso, não abre essa gaveta, não faz isso, não faz aquilo. E, no entanto, elas estavam apáticas, então elas pararam num lugar, aí eles foram até um outro lugar, elas ficaram paradas naquele lugar. E eu achei isso muito esquisito, muito estranho. Num determinado momento, eles foram todos para a suíte principal. E a suíte principal, como o apartamento está ocupado, eu moro nele, ali estão as minhas coisas particulares. E estava, inclusive, esse tablet que eu estou usando agora para fazer gravações. E esse tablet tem um chip, né? Bom, foram todos para lá. Então, eram 5 pessoas dentro daquela suíte. E, na minha frente, existe um corredor antes do quarto, e na minha frente, nesse corredor, com a visão do quarto, mas obstruindo a minha passagem, ficou então uma das corredoras. O ponto aí que eu acho delicado é que eles entraram, eu não entrei junto porque já tinha muita gente dentro do quarto. Esse quarto tem uma cama queen, que é uma cama grande, e tem um armário grande, e a distância entre a cama e o armário é um corredor fininho de talvez uns 50, 60 centímetros. Se tinha tanta gente ali, eu não ia conseguir mesmo avançar no quarto. Eu não conseguiria chegar até o banheiro, por exemplo. Então, eu fiquei atrás da corretora, esperando que as pessoas saiam, porque todo mundo que vem ver o apartamento, eles entram no quarto e alguns segundos depois a pessoa sai, coisa de 20 segundos, 30 segundos. A pessoa olhou o quarto, olhou o banheiro, a pessoa sai e vai ver o outro quarto, vai ver outras partes. E como eles estavam demorando muito, eu já estava pensando então em passar pela corretora que estava na minha frente, me obstruindo a passagem, e ir até o quarto. Mas nesse momento, então, a outra corretora me chama. Agora aí vem um outro detalhe interessante. Essa outra corretora, que teoricamente é a corretora que tinha o cliente, é a corretora que fez a captação do cliente, essa corretora, ela não estava acompanhando a visita. Ela estava o tempo todo, desde que entrou, mergulhada, entre aspas, né, no celular. E eu, de passagem, olhei de relance e vi que era o WhatsApp ou algum programa de mensagem. Mas me pareceu o WhatsApp. Então, ela estava mergulhada ali no WhatsApp. O que poderia ser mais importante para um corretor do que acompanhar o cliente no momento da visita, para tirar dúvidas? Mas então, ela ficou atrás, ficou posicionada longe ali do corredor. E, num determinado momento, quando já estava demorando, ela então me chama. E aí eu vou até ela. E quando eu vou até ela, me afastando do quarto, ela então me pergunta se eu negocio o preço, sem dizer que era o preço do apartamento. Apenas pergunta, você negocia o preço? E eu subentendi que ela estava falando logicamente do apartamento. Mas aí é uma outra coisa que causa estranheza. Por quê? Se ela estava numa visita com o cliente e ela nem sabia se o cliente estava gostando do imóvel ou não estava gostando, e aliás, ela nem estava acompanhando o cliente, naquele momento não tinha ninguém junto com o cliente. Então, como ela podia me perguntar se eu negocio o preço? Negocio o preço do quê? Do imóvel? Mas para quem? Para aquele cliente? Mas como é que ela sabia se o cliente estava gostando ou não estava gostando do imóvel? Se ele queria ou não fazer uma proposta? Esses assuntos geralmente são conversados depois. Depois que o cliente vê o imóvel, ele vai procurar o corretor e vai dizer que quer fazer uma proposta, e aí o corretor então entra em contato. Mas ali não, ali ela já me perguntava. Então eu fiquei pensando depois que isso poderia ser para me afastar do quarto. Eu fiquei com muitas dúvidas
Não estou dizendo que seja isso, mas eu fiquei com muitas dúvidas. O comportamento dela não era o comportamento normal de uma corretora que está acompanhando o cliente numa visita. Já houve casos de ter dois corretores ou duas corretoras e os dois de imobiliários diferentes, eles estavam o tempo todo acompanhando o cliente, tirando dúvidas, e nesse caso não, então isso foi muito estranho. Bom, em seguida, feito isso, nós depois vamos descer para a garagem, e aí aconteceu uma outra coisa, porque eu fechei a janela da varanda que fica de frente para a rua, e em seguida fui fechar as janelas do quarto. Tem grade, mas ainda assim eu quis deixar as janelas fechadas, mas quando eu retornei, eu achei que a janela da varanda, da frente do prédio, da fachada, que não tem grade, logicamente, que essa janela ela estava diferente do que eu deixei. Ela não estava da mesma forma que eu deixei, eu tive essa impressão. Bom, como é fachada, eu imagino que alguém para descer ali teria que descer numa corda. Aí acontece uma outra coincidência. No dia seguinte, ou 2 dias depois dessa visita, alguns dias depois, começa um serviço de corda na fachada do prédio ao lado. Então, não é o mesmo prédio, mas era um serviço de corda. Então, eu achei isso também uma coincidência. Então, depois da garagem, vai todo mundo embora e passa, então, alguns dias. E essas corretoras, as duas corretoras, elas dizem que querem conversar comigo, analisar uma proposta do cliente. Seria uma proposta de parcelamento. Vem outra coisa estranha. Elas, para negociar essa proposta, elas querem voltar ao meu apartamento para fazer uma visita, então, presencial, negociando a proposta, o que é muito estranho. O normal seria eles me chamarem na imobiliária, porque a imobiliária existe para isso. Então, ali na imobiliária, eles iriam me apresentar a proposta, discutir a proposta, mas não. Elas querem voltar no apartamento, elas não precisariam voltar para me apresentar a proposta. Quando elas voltam, eu já estava achando isso tudo muito estranho. Então, na entrada delas, quando elas descem do elevador, eu já estava filmando as duas com o meu tablet. Eu pergunto qual é a proposta, e elas não sabiam direito qual é a proposta. Elas me passam uma proposta que depois não se verificou, não era aquela proposta que era a proposta era outra. Então, eu achei isso muito estranho, e eu fiquei pensando que isso aí poderia ser só um subterfúgio para que alguém pudesse dizer que o cliente teria visitado o imóvel nessa segunda vez que elas estiveram e não na primeira. Isso por quê? Porque poderia ter acontecido alguma coisa nessa primeira vez. Como eu filmei a chegada delas, eu entendo que talvez por essa razão não deu certo se o objetivo fosse criar um álibi cronológico, né? Um álibi em que se tenta criar a mesma situação posteriormente. Não deu certo, porque eu filmei. Então, aconteceu uma outra coisa. Passa alguns dias, e aí um corretor de uma imobiliária próxima dessa imobiliária, na mesma rua, por coincidência, porque eu deixei em muitas imobiliárias, esse corretor, ele me manda um WhatsApp dizendo que ele queria fazer um filme do apartamento. Então ele teria que vir no meu apartamento para fazer um filme, para mandar para um cliente do Paraná, sendo que Paraná é o mesmo lugar de onde, mesmo estado, né, do cliente anterior. Então tinha que fazer um filme para mandar para ele. Na hora marcada, ele me manda um WhatsApp em frente ao prédio, dizendo que queria mostrar o apartamento. O WhatsApp dizia isso. Você pode mostrar o apartamento? E aí eu fiquei em dúvida, porque a gente já tinha conversado que ele vinha para fazer um filme. Ele não precisava mandar um WhatsApp dizendo que iria mostrar o apartamento. Ele poderia simplesmente bater aqui no apartamento, eu já estava esperando, eu abri para ele e ele entrava. Mas não, ele dizia que ia mostrar o apartamento. E quando entrou, eu estava com o meu celular na mão. Ele entra para fazer o filme, mas enquanto ele está fazendo o filme, ele vai conversando com a pessoa como se estivesse mostrando presencialmente para ela naquele momento, e não por meio do filme. Eu tive essa impressão. Então ele falava o nome da pessoa, falava falando, olha aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem isso. Eu tive a impressão também que o nome que ele falava era ligeiramente diferente do nome que ele tinha me enviado. Era parecido, mas não era exatamente igual. Tive essa impressão, que ele tinha me enviado por WhatsApp,
que o vídeo era para outra pessoa. Bom, quando ele disse que tinha que fazer esse vídeo, ele disse no WhatsApp que a pessoa não precisava vir. Ele conhecia muito bem a pessoa, sabia as condições da pessoa. Bom, depois que ele fez o filme, passou uns 2 dias, eu mandei um WhatsApp para ele e falei, e aí, mandou o vídeo? O que aconteceu? Aí ele disse, olha, a pessoa ela não tem condições, ela precisa diluir esse pagamento em 1 ano. E ele já sabia que essa condição eu não ia aceitar, porque eu estava aceitando pagamentos à vista. Eu perguntei para ele, olha, mas isso é muito estranho, você disse que, alguma coisa nesse sentido, que você conhecia a pessoa, que você sabia a condição da pessoa, e só agora você vem dizer que a pessoa precisa comprar com pagamentos diluídos em 1 ano? Por que você não me disse isso antes? E aí você nem teria vindo, a gente teria poupado tempo. Então, eu achei isso também muito estranho. E aí eu mandei uma mensagem para ele, dizendo o seguinte, olha, vamos deixar claro que você esteve nesse apartamento apenas uma vez e que nessa única vez você esteve sozinho e você entrou para fazer um vídeo que depois você mandou para o seu cliente no Paraná. E aí ele não respondeu, não falou nada. Tem um outro fato que eu acho curioso, quando ele estava fazendo o vídeo, em seguida ele tinha que fazer o vídeo da garagem, e aí ele me chama para a garagem. Mas aí quando ele sai do apartamento, ele estava mergulhado no WhatsApp, igual a primeira corretora, mergulhado no WhatsApp, conversando com alguém. E aí, quando nós descemos para a garagem, ele me pergunta que vaga que é, eu mostro, mas eu não vou junto com ele lá na vaga. Eu fico ali próximo do elevador, eu já estava suspeitando, já estava achando tudo muito esquisito. E aí ele estava no WhatsApp, chegou lá, olhou para mim, eu não fui junto com ele. E aí acontece o seguinte, eu estava olhando para ele, o elevador desce alguém do elevador, mas imediatamente entra na porta da escada e bate a porta. Olha, isso é muito esquisito. Por quê? Indo para a escada, existem 2 opções. Ou a pessoa iria descer para a portaria, mas nesse caso ele bastaria simplesmente ter continuado no elevador. Não tem pé nem cabeça. Ou então a pessoa poderia ter subido um andar, por exemplo, ou vários andares, mas também não tem lógica, porque a pessoa poderia então no elevador ter descido antes. Ou se errou o andar, poderia apertar e descer no outro. Ninguém ia sair do elevador correndo, bater a porta e entrar pela escada. Quando eu escutei a porta batendo, foi muito rápido. Eu virei para trás, a pessoa já tinha entrado. E aí, ele então vem na minha direção, e aí eu aperto a mão dele e subo e vou embora. E foi quando eu mandei a mensagem dizendo que, posteriormente, dizendo que ele veio sozinho, e ele esteve sozinho, e uma única vez. Então eu acho que eu fechei a questão, Eu achei isso muito estranho. Isso aí poderia ser a construção de um álibi. Quer dizer, a pessoa da primeira vez pode ter acontecido alguma coisa diferente, alguma coisa errada, alguma coisa ilícita, e aí eles pegam e a pessoa tem que voltar depois para dizer que... Por quê? Porque a pessoa pode ter sido filmada da primeira vez. Então ela volta para dizer que ela veio numa outra data, que não era ela naquela primeira vez em que aconteceu aquele fato ilícito e tal. Tudo isso são hipóteses, tudo isso que eu estou dizendo são hipóteses, eu não tenho prova definitiva de nada. Eu fiz uma ocorrência na polícia, sem citar nome de ninguém, sem citar nome de nenhuma imobiliária. Em seguida, depois disso, eu removi o apartamento de venda nas 2 imobiliárias, na primeira imobiliária que veio e com o cliente, e na segunda imobiliária que veio o corretor fazendo esse filme esquisito, eu tirei das 2 imobiliárias o imóvel para evitar mais problemas. O que pode ter acontecido no apartamento naquele dia, na primeira visita em que veio essas pessoas? Olha, pode ter acontecido muitas coisas, eu não vou entrar aqui, desde a situação, por exemplo, que o meu tablet estava lá dentro do quarto, mas aí alguém pode dizer assim, mas o tablet fica bloqueado. O tablet está bloqueado, mas acontece que a pessoa tira o chip e põe o chip num outro aparelho que está desbloqueado, e aí nesse outro aparelho que está desbloqueado, a pessoa pode fazer qualquer coisa que ela queira. Ela pode receber, por exemplo, um SMS de confirmação de alguma coisa, de qualquer coisa, pode criar uma conta, pode criar um e-mail, pode vincular o meu telefone numa outra conta. E aí eu lembro que depois desse dia começaram a acontecer as coisas. Por exemplo,
um telefone foi colocado no meu nome lá em Brasília, em Ceilândia, e eu já contei esse caso aqui. Outra coisa, esse telefone do chip que estava no tablet, ele foi vinculado a uma conta da Shopee. Então, para vincular tem que ter a aceitação, né? Tem que ter a validação do código, mas foi validado. Então, como que foi validado? Eu fiz boletim de ocorrência com relação a isso, eu entrei com reclamação no Consumidor Gov.br pedindo a desvinculação, ainda não tive resposta. E agora, ontem, eu recebo um e-mail do Mercado Pago dizendo que a minha conta foi criada no Mercado Pago. Mas eu ontem não criei conta nenhuma no Mercado Pago. Ontem eu fiquei o dia inteiro esperando um pedido que saiu 8 horas da transportadora para entrega, 8 horas da manhã, e até as 8 horas da noite não tinha chegado, como realmente não chegou. Então, eu fiquei ontem por conta disso. Aliás, ontem aconteceram coisas estranhas. Chegou aqui um motorhome, eu acho que chegou anteontem de noite, se eu não me engano, mas isso aí pode ser realmente coincidência, não tem nada a ver. Mas aí eu filmei o motorhome, depois eu desci na calçada, eu desci à noitinha. Eu não saio de casa à noite, é muito raro. Eu acho que tem anos que eu não saio de casa à noite. E eu saí à noite para filmar aqui a minha rua à noite. E no que eu filmei, voltei, passou mais ou menos meia hora ou uma hora, chegaram 3 pessoas, uma num carro e eu acho que 2 motos, e essas pessoas começaram a discutir muito alto. E isso nunca aconteceu aqui na minha rua, que é uma rua muito tranquila, ou mesmo em Balneário, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Essas pessoas começaram a discutir, pararam, foram para a rua, começaram a brigar, por coincidência, exatamente em frente ao meu prédio. A rua é comprida, por que em frente ao meu prédio? Aí elas começaram a brigar, começaram a discutir, e aí saiu um empurrando, o outro empurrando. Engraçado que não teve nenhum soco, não teve nenhum tapa, não teve nenhum chute, só teve assim, empurra daqui, o outro empurra dali, o outro empurra de cá, o outro empurra dali, e gritando, e falando, e empurrando. E eu achei isso muito esquisito, eu achei armação, isso é uma simulação, mais ou menos 1 hora depois que eu subi, de meia hora a 1 hora depois que eu subi. E isso aconteceu atrás desse motorhome, que está parado, e ainda está parado ainda até hoje, até agora. O que pode ser uma coincidência, né? Ou pode ser que tenha alguém dentro desse motorhome, eu não sei. Não estou dizendo que tem a ver uma coisa com a outra, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, eu até acho que não tem, mas fica sempre a dúvida, porque é uma coisa diferente. Nunca parou também um motorhome em frente aqui à minha rua. Bom, então eu finalizei esse arquivo digital falando desse caso, e existem outras coisas que estão acontecendo. São muitas coisas. Eu acho que eu estou sob ataque. Ataque é um ataque massivo por parte dessa máfia que dá nome a esse canal. E que eles têm pessoas aqui nessa cidade, e tem pessoas também em Juiz de Fora, a minha cidade natal, e tem pessoas espalhadas por aí, e eles vão cometendo esses atos lesivos, atos nocivos, e eu termino aqui esse arquivo digital então.